Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Montreal, Take 2, episódio 11. Take 2 porque os últimos 8 minutos da conversa que a gente começou aqui, eu esqueci de apertar o botão de REC, então peço desculpas, principalmente para minha convidada, Isabela. Sem problemas. E a gente vai recomeçar a nossa conversa aqui, então, do Papo de Boteco. Como vocês sabem, foram 4 semanas mais ou menos que a gente ficou sem gravar o podcast. Eu tava recuperando a cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus, tô bem recuperado. Obrigado a todas as mensagens que todo mundo me mandou durante esse período aí. E sem mais delongas, a gente vai conversar aqui com a Isabela, que já ganhou no presentinho, que a gente gravou da primeira vez, mas não deu certo, um abridor de garrafas aí, que todo mundo pode comprar esse abridor de garrafas personalizado com o seu nome por apenas $7. $7. Aqui com frete grátis para todo o Canadá. Então o detalhe está aqui na descrição do podcast. Introdução em tempo recorde aqui de 1 minuto. Mas, Isa, eu vou pedir... Posso chamar de Isa? Pode, à vontade. Eu vou voltar então, desculpa, mais uma vez eu pedir para você se apresentar para o pessoal aqui, falando da onde que você vem e faz quanto tempo você está aqui em Montreal. Tá bom. Só primeiro agradecer pelo presente, achei muito interessante, que é do tamanho de um cartão, dá pra colocar na carteira, né, então super útil, personalizado com o meu nome, o meu user do Instagram. Seu arroba, se alguém quiser seguir, que vai estar na descrição aqui no final também, né? Arroba a.isabela.queiroz. Comediante, né, aquele arroba de comediante. Muito bom, obrigada, viu, mais uma vez. Nada, valeu. Tô de novo. Eu me chamo Isabela Queiroz, tenho 25 anos. Estou em Montreal há 8 meses e sou natural de Lusiânia, Goiás. É uma cidade do interior do Goiás, não é tão pequena assim, mas é considerada interior, a 60 quilômetros de Brasília. Então a gente tem esse costume de estar sempre vivendo e indo para Brasília. A grande maioria dos jovens de Lusiânia estudam em Brasília, fazem faculdade em Brasília, então tem essa rotina de estar indo e voltando, por oportunidades também de mercado, então a gente tem esse costume dessa vida. E aí, antes de vir pra cá, eu tava morando em Brasília, né? Eu morava em Brasília. Morei em Lusiânia até os meus 18. Nasceu e cresceu em Lusiânia. Isso. Família de tudo de lá. Isso, família toda de Lusiânia. Aí, aos 18, eu tava no meio da minha faculdade. E que aí, é de odontologia. Sou dentista. Isso. Aí tem a parte... o início é teórico, né? Depois começa a ficar prático. Você tem que estar lá sempre atendendo paciente, treinando. E aí fica inviável ficar indo e voltando. Que era uma rotina muito puxada. Que eu saía de casa 4 horas da manhã. Pegava a van pra ir pra Brasília. Era um fretadinho que levava... Era uma van escolar. Porque tem tanta gente que faz esse caminho de ir de volta todo dia. Que aí as vans escolares, além de fazerem... Pegava no bairro e já deixava nas faculdades. Isso, exatamente. Passava em cada bairro, pegava a galera e deixava na faculdade. Porque tinha muita gente que estudava. Entendi. Aí você pagava a mensalidade como se fosse uma van escolar, da escola mesmo. E a gente ia pra faculdade, voltava, passava o dia inteiro, às vezes estudava o dia inteiro, pegava a van 10h30 e voltava pra casa, chegava meia-noite. Aí tinha que pegar a van de novo, 4 horas da manhã de novo. Aí então fica puxado, né? Sim. Aí quando eu tinha 18 para 19, eu me mudei pra Brasília. E aí morei lá até agora, que tinha 25, né? Antes de vir pra cá. Eu sou um pouquinho mais velho, mas você me ativou umas lembranças aqui também. Porque eu sou do litoral de São Paulo e eu segui a carreira de tecnologia, que também no litoral de São Paulo não tinha. E aí eu tinha que ir para São Paulo, que era 1 hora e meia. E eu fazia a mesma coisa, era 5h30 da manhã eu pegava o ônibus, que aí me deixava no emprego. Aí do emprego eu ia pra faculdade, e aí da faculdade, que é assim, emprego estágio, né? Sim, E aí do estágio pra faculdade, da faculdade voltava pra casa. E era isso também. Meia-noite eu tava em casa e 5h30 da manhã eu tava saindo. A gente não dorme muito, né? Nessa todo mundo época acho que acaba passando um pouco numa fase de dormir pouco na vida, né? Sim. Faz parte do processo. Faz parte. E aí eu peguei a pandemia, né, na faculdade. Eu tava até comentando, né, quando a gente tava gravando o outro take, de que foi, inclusive, bem ruim pra gente que pegou pandemia no meio da faculdade, porque peguei uma parte, principalmente a área da saúde. Peguei uma parte de prática online. Então, a gente ficou com um déficit, sim, de aprendizado, é inegável. Então, mais difícil ainda... Que vai pra prática, né? Exatamente, igual. Eu tive algumas matérias que eu não consegui fazer a prática, de cirurgia, por exemplo. A gente tem matérias específicas de... especialidades específicas, né? Então, a minha matéria, por exemplo, de cirurgia, eu não consegui fazer a prática. Eu peguei a cirurgia na clínica geral, entre aspas, a matéria da clínica geral, que a gente vai pegando um monte de coisa ao mesmo tempo.
Então, querendo ou não, você fica com um déficit, né? Não tem como dizer que foi a mesma coisa que outras pessoas que se formaram em outro momento, né? E aí me formei e tava um mercado muito difícil. E aí acabei conhecendo o meu marido agora, né? O Lucas, que ele morou aqui muitos anos. Ele abraço, Lucas. Uma pena você não tá aqui hoje, cara. Era pra ter participado, né? Semana passada choveu. Mas aí mudou o horário e agora fica inviável participar. Ele chegou aqui em 2008 e foi embora em 2020, na pandemia. E aí ficou de 2020 até 2023. E aí nesse tempo a gente se conheceu, namorou junto. E aí casamos e viemos pra cá. E aí juntou que tava uma realidade muito ruim pra quem é recém-formado, né? Eu nem acho que é só em Brasília, eu acho que é no Brasil todo, que você vai assim, conversar nos grupos e tudo mais, você vê que é uma coisa muito padrão, assim. Tem muitos anos que se fala que a odontologia está saturada no Brasil, mas eu acho que agora realmente é real, sabe? Porque sempre tem isso, né? Sempre tem profissionais novos, mas você tem que se destacar, né? Você tem que ser o diferencial. Mas tá muito difícil, mesmo você... Igual, minha faculdade inteira, fiz estágios. Antes mesmo de me formar, eu já trabalhava em clínicas. Eu fiz estágio no STJ em Brasília. Eu fiz estágios em clínicas particulares, fiz curso, não sei o que. Nada disso adiantou nada. Porque tá uma disputa muito... não tá justa, sabe? Porque não é mais o... Sempre é aquele negócio do oferta e demanda, né? E aí você acha que tá com muita oferta de profissional. Exatamente. Com nem tanta demanda, assim, de paciente, né? Exatamente, porque tem muitas universidades oferecendo curso de odontologia agora. Muitas universidades, até aquelas faculdades dentro de shopping, oferecendo odontologia, né? É igual eu tava falando, assim, que por um lado isso é bom, porque dá acesso a um curso que era muito caro antigamente, né? Que só quem era classe alta conseguia fazer. Então tem muitas pessoas que estão conseguindo fazer esse curso agora, o que é uma coisa boa. Mas por outro lado, os órgãos que deveriam fiscalizar, eles não estão fiscalizando o mínimo, assim, de qualidade de ensino nas universidades, de quantos que estão formando, né? Será que a gente precisa dar uma segurada? Porque senão vai saturar o mercado. E aí isso realmente fez um boom. E aí um boom de clínicas populares, né? Franquias. O plano de saúde odontológico, plano odontológico também, que eu acho que é inclusive pior do que as clínicas populares, porque assim, paga R$15 uma restauração pro dentista. Que saudade. R$15 não paga uma resina boa. Né? Assim, quantos materiais a gente precisa usar para fazer uma restauração boa? E o tempo do dentista também, né? Com certeza. Porque uma restauração boa você não faz em menos de 40 minutos. E aí você junta que aí a galera quer ganhar dinheiro, precisa pagar o dentista que está sendo contratado, precisa pagar o material, precisa cobrir o custo. E como que faz isso rápido? Faz de qualquer jeito e com material ruim. E aí, então... Acabou com o dente igual o meu aqui, que eu fiz uma restauração. Fui pro Brasil, foi em novembro do ano passado. Eu saí daqui, fui pro Brasil para fazer uma restauração, fiz um canal, beleza, que aí o tratamento de canal resolveu, ok. E eu fiz uma restauração com material fraco, ruim, que 3 meses depois ele caiu a restauração. Sim. É exatamente isso que acontece. E aí vira um ciclo, entendeu? E infelizmente é caro, né? Seja aqui, seja no Brasil, para fazer com materiais bons, com profissionais bons, infelizmente é caro. Não é todo mundo que tem acesso, né? E por um lado é bom essas clínicas populares, porque se você encontra um profissional bom, clínicas que realmente... Porque existem clínicas que são populares, preço popular, mas que trabalham bem. Não é uma coisa irreal, existe. Porque existem resinas ruins, existem resinas medianas, existem super tops. E existem... A técnica também conta muito, né? Se você tem uma boa técnica, você consegue otimizar o material. Sim. Então, enfim, voltando. E aí nisso voltou aquela coisa que, tipo... Você não tinha oportunidade no mercado, tinha que se matar demais de trabalhar. Quando eu vim pra cá, até, inclusive meu marido tava lá no Brasil, né, já tinha alguns anos, mas ele tava estável, ele tava conseguindo trabalhar, trabalhava de casa, então assim, ele tinha aquela vontade de ir pra fora de novo, de mudar, porque eu acho que uma vez que você sai do Brasil, que você vê uma outra realidade, difícil. É difícil de adaptar. Difícil de adaptar de novo, né? Depois de tanto tempo ainda que ele ficou, né? Ele chegou aqui com 17 anos, então muito novo. A gente tá falando aí que ele ficou 12 anos direto fora, né? Exatamente. Então ele já tinha essa vontade de voltar de novo ou pra cá ou ir pra outro país, mas tava ali, tava confortável por enquanto. Inclusive fui eu que... isso que eu ia perguntar. E aí, como é que foi pra você que... Tô aqui, sou morador aqui... como é que fala o pessoal que é de Brasília?
Bom, enfim. Candango? Isso era a palavra que eu tava procurando. Obrigado. Só que candanga raiz e não sei o que, e falou assim, não, pô, lugar frio, Canadá, novembro, vamos. Como é que foi isso? Então, por incrível que pareça, eu falo até que foi obra do destino ter juntado eu e o Lucas. Porque eu desde criança sonhava em vir pra esse Canadá. Let it go. Let it go. Let it go mesmo. Só que é muito caro, né? Pra você vir, por exemplo, quando você é menor de idade, você vem como estudante internacional. Enfim, é e caro, é um investimento né? pesado, sim. É um investimento muito pesado. E a minha família vive estável, mas seria uma coisa muito puxada, né? Enfim, a gente não... Chega um ponto que a gente fica assim... Será que a gente aposta nesse sonho? Será que é só, sei lá, mirabolando coisas na minha cabeça? Eu preferi pôr o pé no chão e falar, não, eu vou fazer algo que é mais real. E aí fui pra odontologia, falei, vou fazer faculdade, vou ficar aqui mesmo. Um dia, né, se for. E aí foi. Eu até falo, foi destino, né, porque ele já morou aqui, não sei o quê, enfim. Até no nosso primeiro encontro eu falei isso pra ele. Quando ele falou que ele morou aqui há muito tempo, que já era cidadão aqui, não sei, eu falei, não tô querendo te agradar, não. Ó, assim, a gente tá conversando aqui agora, mas eu já tô pensando aqui, ó. E aí, falei pra ele, né, que eu sempre tive vontade de conhecer e tudo mais, mas nem passava pela minha cabeça, assim, De vir pra fato, cá, né? de vir pra cá. Porque como precisa de uma organização muito grande, né? Precisa de ter uma quantia financeira, de ter juntado dinheiro um tempo, precisa de uma organização, né? Sim, sim. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu tinha acabado de começar uma especialização quando eu conheci ele. Então, os meus planos eram me estabelecer ali. Só que quando a gente decidiu vir pra cá, foi porque eu tava quase entrando em burnout. Aí a minha psicóloga falou, pô, Isabela, você tá, tipo assim, a um passo de entrar num burnout. E eu já tive um burnout durante a faculdade. E eu sei como é limitante, né? E eu ficava com muito medo de piorar esse quadro, sei lá, acabar evoluindo pra uma depressão ou alguma coisa assim. Principalmente a minha geração, né? Que é uma geração muito ansiosa, muito tecnológica, tudo muito fácil, muito rápido. Né? Então eu já tinha esse receio, que eu já tenho muita ansiedade, já fazia terapia há muito tempo, então eu sempre tive esse cuidado, assim, falava, meu Deus. E aí você se encontra num loop constante que, tipo assim, que você precisa viver, você precisa trabalhar pra viver. Tá, mas o dinheiro entra saindo, porque eu pagava... Você acaba não vivendo e sobrevivendo, né? Exatamente, eu sobrevivia. E aí teve um dia que eu cheguei em casa e ele falava assim que eu não era a Isabela que eu sou aqui. Que eu chegava em casa igual um zumbi. Eu chegava assim, porque eu saía de casa às 7 e pouco da manhã pra chegar às 8 no trabalho, porque eu pegava um pouco de trânsito. Aí, graças a Deus eu tinha carro que eu ganhei dos meus pais, menos mal, porque se fosse de ônibus eu nem sei se eu teria aguentado tanto tempo. E aí eu saía às 7 e pouco da manhã, eu dirigia pro trabalho, tomando café da manhã, dirigindo, e aí trabalhava pra caralho, trabalhava. Aí 6 horas eu saía do trabalho, chegava em casa às 7h30, porque eu pegava trânsito de volta, e eu chegava exausta, tipo assim, eu não fazia nada, eu não tinha dinheiro pra nada, porque o dinheiro só cobria as despesas, e eu não tinha energia, não tinha saúde mental pra fazer nada. E ele chegava assim e falava, Isabela. Aí foi, quando começou a girar a chave na minha cabeça, foi eu morava em Brasília, né? E meus pais moravam em Lusiânia. E aí eu ia quase sempre, quase todo final de semana, né? E aí os meus pais, teve um dia que depois que eu fui embora, a minha irmã e a minha mãe me mandaram mensagem. Falou, minha irmã, você tá bem? O que tá acontecendo? Você tá triste? Sem combinar, eles deram um alerta pra você. Eita! Aí falaram, você tá triste, você tá uma pessoa triste. Aí eu falei, uai, tô? Aí eu virei pro meu marido, na época ele era meu namorado ainda, eu falei, eu sou uma pessoa triste? Aí ele, você tá uma pessoa triste. Você não tem vida no seu olhar. Tipo assim, você tá zumbi. Você tá sobrevivendo. No automático. E aí isso virou uma chave muito forte na minha cabeça. Porque eu sempre uma pessoa que eu gosto muito do estilo de vida aqui em Montreal, porque é um equilíbrio, né? Você trabalha, mas tem muito lazer gratuito. Em Brasília também tinha. Pode ver aqui agora, Sim. são 7 da noite, a gente esqueci até de falar, a gente tá no Terraço Ambroise aqui, na beira do Calau Lachine. E olha como esse lugar tá cheio aqui, mano. E Brasília tem muito estilo de vida, inclusive bem parecido. Sim. Aqui tem muitos eventos gratuitos também. Por isso que eu quis ir pra Brasília também, inclusive. Porque tinha muitas coisas culturais. Eu sempre gostei muito disso. E eu me vi num ponto que eu nem me reconhecia mais. E aí, num desses dias, eu cheguei em casa, eu tava tão exausta, que eu virei pro Lucas e falei, eu não aguento mais. Falei, vamos embora?
Eu que propus pra ele vir pra cá. Ele, você tá disposta? Aí ele foi falar, né? Toda a dificuldade. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não importa. Eu falei, eu só preciso sair daqui. Porque a gente cria a gente mesmo, né? Nós mesmos criamos bloqueios mentais de que a gente precisa daquilo ali. Então eu não sabia como sair daquela rotina, porque pensar em não estar naquela rotina, as minhas contas não seriam pagas. Pensar em uma outra realidade, eu não consegui me viver mais em outra realidade. Sim. E aí foi assim, isso era libertador é a palavra, sim, né? Tanto que assim, eu tava assim todos os dias. Aí a partir do momento que eu falei, vamos embora, ele falou, vamos, viramos a chave, vamos embora, vamos. Eu ia trabalhar assim, ó. Já é o último dia. Tô palhada. Foi muito libertador. E foi muito rápido. Eu até falo assim... porque você falou que você chegou aqui em outubro. Sim. Que momento que aconteceu essa decisão? Eu decidi vir... Quando eu falei com ele, e a gente conversou e tudo mais. Aí conversamos, decidimos vir que a irmã dele... Ele tem uma irmã que mora em Brasília. Agora, e tem uma irmã que mora aqui, que trabalha inclusive no Ministério da Imigração. E aí a gente conversou com ela, sondou como que seria esse processo, porque como ele já tem a cidadania, então é muito mais fácil pra mim, né? Sim. Porque eu pego o sponsorship, então eu já pego residência permanente direto. Então não preciso passar por, preciso fechar um visto de trabalho, preciso o processo é um pouco mais tranquilo e acho que agora de prazo eu não sei o quão rápido e lento que é o prazo. Aí, por isso que a gente veio logo. Porque pra você aplicar fora do Canadá, demora muito. Demora mais de 2 anos. Você estando aqui dentro, é muito rápido. Entendi. Tanto que eu apliquei em dezembro e eu já fiz o exame médico, já falta só falta sair a residência. Então foi rápido, foi muito rápido. Então a gente conversou com ela, conversou, foi pesquisar bastante, aí a gente viu que era muito melhor aplicado aqui de dentro. Entendi. E aí, eu falei, então vamos, cara, tô disposta. Tipo assim, vai passar perrengue? Passo. Feliz, porque se for pra eu viver aquela vida lá no Brasil, que eu tava sobrevivendo, eu prefiro pagar o preço que for no Canadá, onde eu sei que vai ter mais segurança e tudo mais. E segurança pra mim sempre foi uma coisa que eu pensava muito, somente porque a gente pretende ter filhos e tudo mais, e pela minha experiência, né, que foi inclusive o que eu falei. Conta aí um pouquinho. Aliás, antes de contar, dar espaço pra trás e falar de segurança, vocês conversaram e beleza. E vamos. Você falou que ele já morava aqui em Montreal. De morar em Montreal, desculpa, eu vi uma camiseta do Brasil, eu travei, né? Mas o que eu ia perguntar assim, questão de idioma, era um empecilho para vir para Montreal para você? Ou você já falavam inglês, francês, alguma coisa? Então, inglês eu já falava, assim, eu já tinha feito curso, fiz 3 anos de curso no Brasil de inglês, eu tinha aquele inglês, assim, intermediário, que eu conseguia entender e ler, mas a prática da fala, né, do speaking, eu não tinha, porque a gente não usa no Brasil, sim, né? Mas eu falei, cara, dá pra ir, eu consigo entender. Porque às vezes as pessoas, a primeira coisa que trava uma pessoa que tá querendo vir, e como de vocês foi muito rápido, foi questão de idioma. Sim. Mas já que a gente não tinha essa barreira de idioma e você pensou, não, tem todo o lado positivo, sim, tem questão de eu quero ter uma experiência nova, e que você falou a questão de segurança também. Conta um pouquinho agora dessa história aí. Ele me falou do francês, e eu pesquisei, vi realmente, não sei o quê, mas eu acho que a gente não acredita tanto até chegar aqui. Canadá é inglês, ou é bilíngue, sim, né? Bilíngue. Porque tem muitas pessoas que vendem isso na internet, né? De que, é possível você vir sem falar nada, você vir com um básico de inglês. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem assustada. Na hora que eu vi todas as placas em francês, eu falei... Fodeu. Sim, fodeu. Sim, aí eu fiquei... Os primeiros meses foram bem assustadores, assim. Teve até um episódio que eu fui no mercado sozinha. Eu moro em NDG, é uma área até anglófona, né? Tem muita gente que fala inglês ali. Sim. E eu dei o azar de pegar uma atendente que só falava francês. E aí, foi em seguida que a gente tinha acabado de chegar. E aí, eu não tava com eu pensei que eu não estava com a carteira, eu só tava com o cartão no celular. E eles não aceitavam Wise. Puta, pra eu explicar isso. Aí eu fui explicar em inglês, ela não sabia o inglês. Aí eu botei no tradutor, aí eu mostrei pra ela assim no tradutor, ela, não, tipo, não tava entendendo. Não quero saber disso. Eu traumatizei.
traumatizei. Eu voltei pra casa, nunca mais saí sozinha. Aí batia entregador da Amazon, eu não queria abrir, eu fingia que não tava ninguém, até pra ele deixar alguma no chão. Deixa ele na porta aí. Eu travei, assim, eu fiquei bugado uns 3 meses. Porque foi muito traumatizante pra mim, assim. Falei, cara, como é que eu vou viver aqui? Mas aí depois eu fui acostumando, comecei curso de inglês pra me soltar um pouco mais, e aí agora eu consigo resolver tudo sozinho, eu volto sozinho e tudo mais. Francês, também você vai acostumando, né? O ouvido. Sim, sim. Então eu consigo entender muita coisa, não consigo formar a frase ainda, mas aí fiz aulas particulares, então tá mais fluido agora. Sim. Já acostumei. Assim, se você resolve dar as caras, você consegue se virar e com o tempo as coisas vêm, que nem... Quando eu cheguei aqui era bonjour e bye-bye. Exatamente. Também, né? Mas você falou de segurança, você já tinha visto bastante. O Canadá é um país seguro comparado. Brasília, ela é uma cidade grande, mas assim, comparado com São Paulo ou Rio de Janeiro, ela tem menos pessoas. Sim. Aí, por proporção, um pouco menos violenta, apesar de, assim, lógico que eu lembro de acompanhar notícias ainda de Ceilândia, enfim, outras regiões de lá. Exatamente. As cidades satélites que a gente chama. Brasília mesmo, né? Ali o plano piloto, que é o avião, né? Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, alguns bairros são mais próximos também desse avião. Existe uma quantidade bem grande de moradores de rua e tudo mais, mas não é tão perigoso quanto as cidades satélites. As cidades satélites, que são as cidades próximas, né? Por exemplo, Ceilândia, Taguatinga, essas cidades assim, geralmente são mais perigosas mesmo. E você teve um caso de violência que aconteceu aonde? Foi em Lusiânia. Foi em Lusiânia? Foi em Lusiânia. Lusiânia chegou a ser considerada uma das cidades mais perigosas do Brasil para se viver. Caramba. Teve uma época, há alguns anos atrás, foi bem nessa época que eu sofri um sequestro, gente. Foi assim, não foi um sequestro de pedirem recompensa pra me libertar. E também não foi aquele sequestro falso de mãe, não, alô, de telefone, foi assim, sequestro de verdade. Foi. Eu na época namorava um outro rapaz, isso foi em 2015. Eu tava no ensino médio ainda. E eu namorava um rapaz que era da minha escola. E a gente tinha ido lanchar num domingo à noite. A gente saiu da igreja, foi lanchar. E aí quando ele tava me deixando em casa, a gente parou na porta da minha casa. E os bandidos já estavam seguindo a gente um tempo, mas cidade pequena, a gente pensou, sei lá, só que tava indo pro mesmo lugar, não tava com um alerta ligado assim. Apesar de... Deveria, porque já tinham recorrentes assaltos e tudo mais. E aí quando a gente parou na porta de casa... parou na porta de casa, parou um carro do nosso lado e aí desceram 2 e ficaram no carro. E aí passou a gente pro banco de trás e levou a gente. Caramba. Eles, assim, fizeram aquele terror, claro, né? Bateram pra caramba no meu ex. Coronhada na cabeça, assim, nas costas. Pegaram tudo, né? Assim, celular, chave, carteira, tudo que a gente tinha. E ao invés deles só levarem o carro, eles levaram a gente. Até hoje, assim, eu não entendo muito bem. Tentando processar assim, um pouco, lá, né? Não sei. Não sei se foi, tipo, pra não perder o carro, porque quando eles levaram a gente, eles ficavam conversando, né? Tinha um na frente que tava dirigindo, que ele tava mais ok. E um de trás que a gente até supõe que ele estava drogado, porque ele estava muito agressivo o tempo todo, muito, sei lá, não sei. Entendi. Talvez, sei lá, use algum tipo de droga pra ter até coragem de fazer alguma coisa, não sei. E aí ele ficava falando o tempo inteiro que não podia perder a encomenda, então... Porque não era um carro de luxo, era um carro da Renault, eu não me lembro qual que era o modelo, mas ele era um carro normal. Não tinha nada demais, então não sei por que esse carro seria encomendado, ou se foi algo... sei lá, relacionado à família. Na época, o meu ex, o pai dele tinha uma loja de monitoramento e segurança. Não sei se tinha alguma coisa a ver. Mas, assim, por quanto tempo eles rodaram com vocês? Eles pegaram a gente, eram umas 10 e pouco da noite. E eles soltaram a gente, já era mais de 1h da manhã. Eles soltaram a gente no meio do mato. Eles rodaram com a gente, rodaram. Não, nesse meio tempo, furou o pneu. Porque eu acho que eles deram fuga numa polícia. Porque teve uma hora que eles mandaram a gente abaixar, né? A gente passou a gente pro banco de trás e falou, você abaixa e não vai olhar nada não. E a gente ficou lá, abaixado. E aí, teve um momento que eles falaram assim, tá dando farol alto, corre.
Nossa, entendi. Vocês não estavam vendo Não, nada. a gente não tava vendo nada. Então, a gente supõe Que eles estavam que era a fugindo. polícia. Aham. Daí eles começaram a dirigir muito rápido. Tanto que eu tava na porta, assim, no outro dia, eu tava muito dolorida. Tanto De que eles bater, corriam de- e viravam, assim. Nossa. E aí eu batia esse daqui, tava toda dolorida no outro dia, de tão rápido que foi. E aí nessa fuga deles, eles entraram no meio do mato, no meio de uma estrada de terra. Que a gente se sente pela bacada, né? Assim, mudou, né? Assim, O terreno. o terreno. Yeah. Em Yeah. inglês na cabeça. E aí eles furaram o pneu. E ainda pararam pra trocar esse pneu. Aí me botaram deitado no chão, no mato, assim. Nossa, eu já ficava pensando, eu já pensaria o pior. Sim, não, com Tô certeza. no meio do Ei, mato, o cara me bota deitado no chão, vou morrer aqui agora. Detalhe. Ainda perguntou se meu sapato era Melissa. Se fosse, ele ia levar. Nossa. E aí... É a situação de rir de desespero. Sim, foi, mas assim, eu não. É a situação que, tipo assim, tem gente que, sei lá, ia ficar rezando, né? Eu não tive reação nenhuma. Eu só, tipo assim, eu só tremia. Sabe aquele tremer de nervoso? Eu não conseguia fazer nada. E aí eles botaram o meu ex pra trocar o pneu ainda e a calota tinha um segredo. E a chave do segredo não tava no carro. Então meu ex tive que quebrar o segredo, aí tirou a calota pra trocar o pneu. Não, foi um terror. Aí terminou de trocar o pneu, ele deitou, fizeram ele deitar do meu lado no chão, jogaram uma coberta em cima da gente. Eu falei, morri. Falei, Meu morri. Deus. Eu Morri. pensaria a mesma coisa, morri. E aí, mas não, né? Tô aqui. Era só pra tampar, porque chegou outro carro. Na hora que eles jogaram a coberta em cima da gente, chegou outro carro. Daí eu tava tremendo muito, muito. E eu sou meio claustrofóbica. Eu não consigo ficar muito em lugar fechado. E aí eles mandaram a gente entrar no porta-malas do carro. Nossa. E aí meu ex era, tipo assim, muito mais alto que eu e grande, que ele treinava na academia. Eu virei pros policiais e falei, cara, se você não quiser um problema, deixa o porta-mala sem ser trancado, porque eu vou passar mal. Se ele botar eu e ele no porta-malas. Aí eu falei com o que tava mais tranquilo, né? O assaltante tava mais tranquilo. E ele, não, beleza, a gente vai te colocar, não vou fechar 100%, mas não tenta fazer nada, porque tem um carro atrás dando cobertura. Eu falei, não vou fazer Mas, nada, assim, não sei o quê. Como se passou tanto tempo, vocês já tinham falado assim, deixa a gente ir embora, deixa a gente, não sei o quê? Cara, a gente não falou nada nesse sentido, porque tudo que a gente falava, eles batiam muito no meu ex. Meu ex tentou essa comunicação, assim, entendi. mais Eles pacífica. começavam- E eles batiam muito. O cara falava assim, cala a boca, por que você tá falando comigo? Entendi. Coronhada na cabeça. Nossa. Então, a gente tava assim, só esperando o comando, sabe? Aí só nessa hora que eu falei, porque eu falei, cara, se ele fechar esse porta-mala, eu vou pirar aqui e eu vou ser morta. E aí eu achei melhor falar logo. E aí ele, não, beleza, não vou fechar, mas não tenta nada. Eu falei, não vou tentar nada. E eles botaram a gente no porta-malas e rodaram. Ó, com a gente no porta-malas. Até que chegou num ponto que eles pararam no meio do mato lá, que é numa região que tem umas fábricas, tem até uma fábrica da Minuano, né, de sabonetes, essas coisas assim. Zona rural. Quantos quilômetros de Louisiana, mais ou menos? A gente não tem nem Em ideia. horas, assim, de distância. Não, assim, de carro é perto, tipo, deve ser assim, 25 minutos, 30 minutos do centro, né? Da cidade, que era onde eu morava, mais próximo do centro. Só que você tinha que sair da cidade, pegar a BR, entrar pro rumo do Jardim-Gá, que é meio que uma outra. É um bairro afastado de Lusiânia, mas é meio que uma outra cidade, sabe? Mas é bem perto da zona rural. E entrar pra essa zona rural. E aí eles entraram pro meio desse mato, e aí chegou um determinado momento que eles pararam. Aí mandaram a gente sair do porta-malas. E aí a gente sempre de cabeça baixa, eles mandaram a gente de cabeça baixa, aí ele só apontou com a arma assim, corre nessa direção sem parar. E ele mandou eu primeiro. Aí eu fiquei olhando assim, mas falei, cara, fui. Correndo. E aí não via mais nada, não via meu ex. Eu falei, velho, só vou correr, porque senão eu vou morrer. E aí, por fim, eu comecei a escutar que ele tava correndo atrás, e aí eles descarregaram a arma pra cima. Eu acho que foi tipo pra gente não olhar pra trás, né? Não voltar e tal. E a gente seguiu correndo. Foi tão engraçado, porque me deu uma crise de riso. Porque eu não sabia. Eu virei pra ele e falei, você tem noção que a gente foi sequestrado? Que a gente tá no meio do mato? Eu não tive reação, eu tive uma crise de riso. E ele ficou puto comigo. É lógico, né? Ele falou, Entendo. cara, você tá É compreensível. rindo? É. O cara tá todo fudido, apanhado, você dando risada. Ele falou, cara, você tá rindo? Eu falei, eu não tenho reação pra esse momento. Tipo assim, nunca esperei, nunca imaginei passar por isso na minha vida.
E como que é o fim de, assim, acabou e você tá no meio do nada e eu preciso voltar pra civilização, preciso contar pra polícia, alguma coisa assim? Então, aí a gente tava no meio de uma zona rural, meu ex sem camisa, porque ele tava com a camisa de marca, eles levaram a camisa. Tava com chinelo de marca, levaram o chinelo. Ele tava descalço, só de bermuda, no escuro, no meio da madrugada. Sem celular, sem nada. Sem nada, sem nada. E eu fiquei com muito medo deles fazerem alguma coisa comigo, porque eu tava de vestido ainda. Então, ainda tem isso, né, da mulher. Sim. Ficava assim, caraca. Assim, na hora a gente não pensa tanto no perigo, a gente fica com aquele medo, mas a gente não tem a noção do que podia ter acontecido ali, né? Depois que passa, que você vai pensar em todas as possibilidades, né? Você fala, caralho, cara, eu fui sobrevivente mesmo. Sim, porque, sim. Pô. Aí a gente começou a andar no mato, no meio do mato lá, a gente achou a estrada de terra. Seguimos, a gente achou várias fazendas, mas, poxa, no meio da madrugada, a gente batia palma, chamava, ninguém abria, né? Assim, é um risco muito grande, porque tem muito assalto em fazenda lá nessa região, né? Então ninguém abria. E aí, por sorte, a gente achou um centro de reabilitação. No meio do nada lá, a gente achou um centro de reabilitação e a gente começou a gritar, socorro, não sei o quê. E aí, graças a Deus, tinha um policial nesse centro de reabilitação nesse momento. Na hora que a gente chamou, eles estavam lá. E aí o policial saiu. E eu tava tão paranoica, assim, tava tão... um centro de reabilitação, eu acho que era só de homens. Saíram vários homens da porta. Na hora que saiu aquele tanto de homens, eu olhei assim e falei, cara, isso é uma armadilha e vão pegar a gente de novo. De tão paranoica que eu tava, assim. Não, mas normal com a situação que você passou. Aí o meu ex falou, não, calma, eles vão ajudar a gente. Aí a gente foi indo assim devagarzinho. Aí foi que eu comecei a voltar pra realidade mesmo. Eu falei, cara, não, isso aqui não é uma armadilha, né? Pô, a gente acabou de achar esse lugar. Aí o policial falou, não, eu sou policial, tô aqui com a minha viatura, não sei o que aconteceu. Aí a gente contou pra ele, aí o policial entrou em contato com a nossa família, porque nessa altura do campeonato já tava todo mundo desesperado, já tinha imaginado que já tinha acontecido alguma coisa. Os 2 celulares desligados, né, não apareceu. E eu nunca tive costume de sumir assim, né? Eu sempre avisava a minha família, né? Principalmente num domingo à noite, porque eu tinha aula no outro dia. Então, tô saindo ali pra lanchar e volto pra casa. Então minha mãe falou o que ela sentiu. Quando deu 11 horas eu não apareci, não atendi a ligação nem nada, ela falou, cara, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. E aí o policial ligou pra minha família, ele falou, aconteceu isso e isso, mas eles estão aqui comigo, eles estão bem, e eu tô levando ele pro CIOPS, né, que é a delegacia de lá, pra prestar depoimento. Daí a gente prestou depoimento, aí foi onde eu chorei. O único momento que eu chorei foi quando eu vi minha família. Foi que meio que aquele alívio, tipo, ufa, acabou. Caramba. Nos outros momentos eu tava assim, tava ligadona o tempo inteiro. E aí fui pra casa, né, graças a Deus, assim, não fizeram nada comigo, bateram no meu ex, ele ficou todo marcado, assim, as costas, mas nada mais grave aconteceu, né. Nossa, isso, desculpa ter você... reviver esse momento tão tenso. Não. Já superei. Meu Deus do céu, assim, eu ainda não entendi como que você conseguiu superar depois de tudo que você passou, você ainda ficar um tempo antes de você, não, preciso ir embora agora, vou pegar essa oportunidade de Canadá, porque eu acho que eu no seu lugar, eu ia já no dia seguinte, eu vou pra Rondônia, mas eu não fico mais aqui. Mas foi muito engraçado, porque até eu não esperava essa minha reação. Eu fui muito resiliente. E olha, eu posso te contar que você tá tendo uma reação de filme que eu assisti recentemente de novo. Chama Capitão Phillips, que é um filme do... Ai, caramba. É o cara que faz o Forrest Gump, o Tom Hanks, Capitão Winters, que ele é um capitão de um navio, e aí vem uns piratas da Somália e tomam o navio. E assim, o filme inteiro ele é mega contido, e ele fica tudo... Os caras com arma gritando, ele o tempo inteiro, ele se controlando, né? Chega no final do filme que ele tem o resgate dele, que é aí que ele tá em segurança e tudo, aí você vê ele desmontando. Sim, que é aí que ele começa a chorar, que ele... Puta, aí ele tem o alívio inteiro, você vê ele começa a tremer. E aí tudo que você falou isso vai acontecer. Pô, isso é uma cena de filme. Você conseguiu se controlar em toda essa situação de desespero. Só que na hora que você viu, tô em segurança, tô com a minha família, aí você se soltou. Eu até falo assim que foi diferente a reação, porque claro que eu fiquei com medo, fiquei assim, um mês sem chegar depois de 11 horas em casa, né? Tava beirando ali 11 e pouco, no máximo 11 horas eu já falava, não, tem que voltar pra casa, porque eu tinha medo de chegar mais tarde, né? Eu tinha medo de sair de casa. Sim. Mas assim, na minha cabeça, eu não
não sei, foi Deus mesmo, assim, eu não conseguia ter raiva do que aconteceu, das pessoas, mas eu só pensava assim, cara, sei lá, aconteceu por um motivo, pra eu me resguardar mais e, vai, é uma merda, tem pessoas, existem, a pobreza é uma realidade, no interior do Goiás é uma realidade e tá, aconteceu e é isso, vou me cuidar da próxima. Eu não conseguia, tipo, ter raiva, não sei o quê. Fiquei com aquele medo no início, mas depois passou, assim, graças a Deus eu não desenvolvi nenhum, sei lá, transtorno pós-traumático, alguma coisa assim. A única coisa que ficou foi um medo de velocidade. Quando outras pessoas estão dirigindo, começa a acelerar muito, eu já fico angustiada, assim, dá. Eu dirigindo eu não tenho medo nenhum, mas outras pessoas eu já fico meio ansiosa, assim, desde desse ocorrido. Mas foi a única coisa que ficou. Não ficou raiva, mágoa, não ficou medo de sair, medo de ir pra fora. Graças a Deus, que era a minha maior insegurança, meu maior medo era de desenvolver alguma coisa. Mas eu consegui, graças a Deus, lidar bem com esse ocorrido, né? Falando em ir pra fora, vamos falar agora a vinda pra fora, sim, né? Pro Canadá. Você falou que rolou toda aquela parte de imigração, que vocês conversaram com a sua cunhada, etc. E aí vocês decidiram vir pra aplicar daqui. No momento que vocês falaram assim, beleza, a gente tá indo pro Canadá, como é que foi pra dar tchau pra família, dar tchau pros amigos de lá? Então, a gente decidiu vir, era junho. E a gente veio em outubro. Foi muito rápido. Sim. Foi muito rápido. Sim. Então, assim, foi um mix de emoções, porque a gente não era casado. A gente falou, não, a gente já planejava casar e tudo mais, né? A gente já tava vivendo junto, né, nessa época. Então, já era uma coisa que já era real na nossa cabeça, mas a gente, quando você vai vivendo junto, você vai pensando, daqui 2 anos, né, assim, sem pressa e tudo mais. Mas nessa situação nossa de imigrar, principalmente vindo com ele sendo o sponsor, vir casados era a melhor opção, né? Então a gente falou, não, a gente já pensava em se casar, a gente já tinha certeza que era a pessoa. Então a gente falou, não, vamos casar e a gente infelizmente não vai conseguir fazer uma festa de casamento e tudo mais, mas a gente quer fazer alguma coisa. Então foi muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Assim, foi um mix de emoções, porque foi ao mesmo tempo tentando aproveitar as amizades, aproveitar a família, organizando um mini casamento, organizando tudo pra vir, vendendo coisa, vendendo carro, vendendo não sei o quê. Nossa, verdade. Então, assim, a gente decidiu em junho, foi julho, agosto, setembro, outubro. Foram 4 meses no máximo que a gente teve pra organizar tudo pra vir. Sim, não. Então foi muita coisa, assim. Só que eu até tava comentando isso porque a minha família foi embora tem 2 semanas. Eles vieram visitar. E eu até falo que foi um tchau diferente dessa vez. Porque quando eu vim a primeira vez, eu chorei muito e tudo mais. Você fica com aquela insegurança, né? Pô, será que é a última vez que eu tô vendo a pessoa, né? Mas ao mesmo tempo você tá muito empolgado. Sim. Você tá com muitas expectativas, né? De, Sim. pô, ainda mais eu que nunca tinha me mudado de país, né? O máximo que eu fui foi a 60 quilômetros da minha cidade de Natal, né? É verdade. Então, e eu sempre sonhava com esse Canadá, então eu tinha muitas expectativas, um sonho, literalmente foi um sonho realizado, né? Um sonho de criança mesmo, realizado, estar aqui, né? Então, tava com aquela coisa, aquela insegurança, mas ao mesmo tempo a expectativa era muito grande, era muita felicidade de estar vindo. Então, quando eu vim, eu tava muito feliz. Assim, tinha aquele medo, chorei pra caramba, mas tava muito feliz. E até agora, quando a minha família veio, eles foram embora, foi um tchau diferente. Porque já tô aqui, já se tornou real o meu sonho, né? Sim. Já tô acostumando com a minha rotina aqui, já é real. Então agora foi um tchau diferente. Ai, que da hora. Foi mais pesado, foi mais dolorido. Esse segundo até logo do que o primeiro. Não. Eu imagino um pouco porque assim, quando eu vou ver minha família no Brasil também, não consigo ir com tanta frequência, mas sempre é um do tipo, puta, que até breve, gente, a gente vai se ver ainda. E fica essa tristeza um pouco. Até nos primeiros meses, quando tinha, por exemplo, foi aniversário do meu pai em fevereiro, e aí minha irmã me ligou de vídeo pra eu participar e tudo mais. E eu chorei muito, muito, muito.
eles ligavam, né, nessas ocasiões. Não tô Sim, presente no momento, é difícil, né? É muito difícil, porque a vida segue sem a gente, né? Sim. A vida segue, não tem o que fazer. E é muito dolorido pra gente ver que é um pouco de ego mesmo, assim, de você não estar participando, né? De você ver que a vida seguiu e as pessoas conseguiram Sim. continuar fazendo as coisas sem você estar ali, né? Porque eu até falo assim que é um pouco difícil, porque nos 3 primeiros meses, pelo menos pra mim, foi aquela empolgação de todo mundo, né? Das amigas, dos amigos. Poxa, nossa, agora... Caraca, como vai é que ver tá neve, aí? tá frio, Me liga Halloween. de vídeo. Me liga de vídeo, deixa eu ver. Você conversa. Depois dos 3 meses, as pessoas se acostumam. A vida segue. E aí você não passa a não receber tantas ligações, tantas mensagens. Você passa a não ser tão lembrada, porque você foi embora, sua vida agora é em outro país. Querendo ou não, é uma outra realidade. A diferença de fuso, apesar de ser pouca, faz diferença. Então, é uma outra realidade. E aí você passa toda aquela tensão de, ai meu Deus, estou me sentindo abraçada, pra ser a amiga que as pessoas querem visitar em algum momento. Só. Eu tenho uma amiga que mora fora. É isso, entendeu? E aí eu me deparei com uma solidão que foi brutal pra mim. Foi brutal. O pessoal chama aqui um pouco até de depressão sazonal, que é ali de dezembro a março. Ainda teve isso, que eu cheguei e logo em seguida eu peguei o inverno. Então, nada que eu tava acostumada, né? E eu tava acostumada naquela rotina do Brasil de tá 1000 por hora, né? Fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Então eu cheguei aqui, e eu ainda cheguei, a gente aplicou pro processo estando aqui. Então quando eu cheguei, eu não tinha visto de trabalho, então eu não podia trabalhar. Eu não estava associada a um college, então eu não tinha pessoas pra estar vendo. E o meu marido, na hora que ele chegou aqui, ele estava trabalhando. O primeiro emprego que ele conseguiu foi um emprego sendo entregador. E ele entregava em Toronto. Então ele viajava. Então às vezes eu passava 2 dias sozinha. Caramba. E com medo de sair de casa, com medo de falar o inglês. Então assim, foi muito solitário pra mim o início. E eu acho que a solidão foi o que mais bugou a minha cabeça, assim, né? E começando a chover. A gente adiou uma semana e agora a chuva apertou um pouco, mas espera só um pouquinho. Eu tô de olho ali. Acho que a gente consegue continuar por enquanto aqui por conta Deixa eu ver se é do jeito que tá a garoa, mas aí qualquer coisa a gente vai tentar mudar um pouquinho ali. Mas vamos continuando aqui, vamos continuar. O que você achar melhor. Tá bom. Então, pra mim, eu acho que muito o que pegou foi essa solidão, sabe assim? Porque... Você não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém. Porque assim, eu conheço pessoas que vieram pra fazer college e utilizaram muito de grupos de Facebook. Hoje em dia tem muito grupo de WhatsApp que as pessoas conversam. E no teu caso, como foi uma decisão tudo muito rápido, assim, acho que não deu tempo pra você fazer muitas amizades pra ver. Não, eu cheguei aqui e eu não conhecia ninguém, além da família do meu marido agora, né? E assim, eles já têm a vida deles encaminhada, né? Eles já trabalham, já são formados, não sei o quê. Então, assim, o apoio que eles conseguiram dar foi da maneira que eles conseguiram, foi pouco, né? Assim, não dia a dia, né? Então, até eu conseguir. Agora eu tô mais estabilizada, já conheço muita gente, muitos brasileiros, né? Não consegui conhecer muitas pessoas de outras nacionalidades. Mas eu já me sinto mais em casa agora, né? Antes não, é aquela sensação de despertencimento, né? Pô, você não pertence, você sabe que você não pertence nem mais lá, mas você não pertence cá ainda também. Você chegou aqui, era só uns reelzinhos pro Instagram e depois ficava trancado sozinho dentro de casa, Sim, né? Exatamente. Até falei no meu Instagram, inclusive eu gravei um stories. Porque tem esse preconceito também de quem grava muita história. Ai, você tá achando? A blogueirinha. Mulher. Então eu gravei e falei, cara, isso pra mim aqui é uma forma de eu distrair a minha cabeça. Sim. É uma forma de eu não me sentir sozinha. Sim. Porque quando eu posto alguma coisa, porque por mais besta que pareça, pra algumas pessoas isso é muito novidade. Tem muitas pessoas que interagem. E é interessante você falar, porque é novo pra você também. Daqui um ano não vai ser mais. Daqui um ano vai ser normal, vai ser sua rotina. Sim. Mas agora... é muito interessante, é muito legal você compartilhar com outras pessoas. Então eu recorri ao Instagram, eu ficava postando. Isso que eu ia fazer, eu postava. Não, isso é super legal. Agora já acalmei mais um pouco, já tô me sentindo mais em casa, já não posso tanto quanto antes. Mas é interessante, e é interessante também você motivar outras pessoas, né? Igual, eu vim da cidade do interior. Então essa não é a grande realidade, por exemplo, tem muitas pessoas de cidades grandes que é normal a pessoa imigrar, né? Pra minha cidade, que é uma cidade pequena, não é normal. Sim. Não é normal, quem imigra é um grande feito, né? Sim, caraca, sim. lá, filho de fulano, neto de ciclano, tá morando no Canadá.
Então é uma coisa legal e que, tipo assim, que é possível. Ainda mais quando você começa a conversar com outras pessoas, a ver as possibilidades, né, de imigração, você fica com vontade de influenciar outras pessoas, porque o que você vê que é bom, que foi bom pra você, você quer que se estenda às pessoas que você gosta, né? Sim. Tanto que eu vivo repostando. Toda oportunidade que eu vejo de, sei lá, bolsa de mestrado, de não sei o quê. Ah, tal empresa tá recrutando brasileiro. Eu reposto tudo. Falo, assim, ai, cara. Apesar de a imigração hoje não tá... Bom, pra galera que tá de Lusiana assistindo a gente aqui, um abraço antes de tudo. Mas o Canadá, como eu disse aqui, tô há quase 8 anos aqui, mudou bastante, Sim. cresceu muito e as oportunidades de imigração não estão como estavam antigamente. Sim. Mas ainda tem oportunidade de diversos caminhos possíveis. Sim. Mas me conta um pouquinho, desde agora que você falou de visto de trabalho e etc. Você já pensou em, tipo, eu quero continuar a carreira de dentista que eu tinha no Brasil aqui no Canadá? Então, quando eu cheguei sem visto de trabalho, né? Cheguei como turista. E aí, da entrada no processo. E aí, eu falei, cara, eu não consigo ficar parada. Eu comecei a fazer outras coisas. Comecei a tá fazendo pet sitter, babysitter, fiz cleaning. Fiz as coisas que dão pra fazer, né? Porque eu não conseguia ficar parada. Mas desde que eu cheguei, antes de vir, na verdade, eu já tinha dado entrada no meu processo da revalidação do meu diploma como dentista. Mas é um processo muito difícil. Você tá falando revalidação seria equivalência para você... Isso, é equivalência do meu diploma. Só que é muito difícil para dentista, para área da saúde aqui, porque por esse caminho, né? Por esse caminho de fazer a equivalência do seu diploma, eu tenho que fazer 2 provas teóricas e uma prova prática. Esse é o processo federal. Quando eu finalizar o processo federal, eu preciso aplicar para o provincial, que é mais uma prova. É muito, muito difícil, muito burocrático. Eu conheço várias dentistas brasileiras, né? Já entrei em contato. A grande maioria demorou, 5 anos para finalizar o processo, porque é um processo muito caro, muito caro. A primeira prova custa $1.000, a segunda prova $1.000, a terceira ela é dividida em 2 etapas, e essas 2 etapas custam, as 2 juntas, né? Custam $8.000. Fora que essa prova prática, ela exige você treinar em casa, porque eles avaliam até o ângulo que você preparou para fazer uma restauração. Nossa. Então você tem que montar um laboratório na sua casa para você treinar antes de fazer essa prova. Porque a primeira e a segunda prova, elas têm um limite. Se você reprovar 3 vezes, você não faz mais o processo. Então, por exemplo, eu quero ser dentista. Beleza, volta pra faculdade e começa de novo, porque por esse processo você não consegue mais. Caramba. Entendeu? Então ainda tem isso. Porque é muito caro. Então é um processo que demanda tempo. Você tem que fazer sua vida aqui. Você o tem pessoal que... fala os high stakes, né? De muito... Nossa, um investimento pesado. Tem uma mulher que dá consultoria, que foi inclusive a mulher que eu fiz a consultoria pra mandar os meus documentos. Você diz consultoria de quê? De revalidação da odontologia, da equivalência do diploma. Ela ajuda como que você manda o documento, quais todos os passos e tudo mais. Porque se você entra no site, tem todas as informações, mas é tanta coisa que você se sente meio perdido. E aí eu paguei essa consultoria e ela foi me explicar o passo a passo. E aí eu fiz um envio dos documentos, né, antes de vir pra cá, que já é muito burocrático e caro. Só pra abrir o meu perfil com esse órgão, eu paguei $900. Só pra, dizer, oi, sou dentista e quero fazer a minha equivalência. Eu esperava que o processo eles iam... Ok, eu já tinha escutado que era complicado, mas eu não tinha ideia de tanto teste, reteste, taxa... E essa dentista que faz essa equivalência, que tá dando essa consultoria da equivalência, ela finalizou agora. Ela disse que ela finalizou com, em média, 150 mil de dívida, dólares. Porque você vai pagar cursinho, material, cursinho preparatório para as provas práticas e para teórica, né? E é muito caro tudo, né? Então, aí se você reprova, o que é normal acontecer, muita gente reprova na segunda prova, na terceira. Você vai refazer, mas a sorte é que existem muitos financiamentos para esse tipo de profissão, porque como precisa muito aqui... É uma profissão em demanda ainda, né? Então, existem instituições específicas que fazem esse tipo de financiamento. Então, por um lado, você consegue ter esse suporte. Se você vem pra cá, imigra, é residente permanente, você consegue esse tipo de suporte, entendeu? Entendi. E aí, tô no caminho.
aparentemente vai ser um caminho um pouco longo, né? Sim. Mas aí, enquanto isso, você falou, você não consigo ficar parada, né? Não. E aí, igual, eu por enquanto eu não posso trabalhar na área da saúde, porque como eu apliquei pro meu Open Work Permit estando aqui, estando no processo do sponsor, eu ainda não tinha feito o meu exame médico. Quando você não faz o exame médico, você não pode trabalhar na área da saúde. Entendi. Então, eu recebi o meu permit com uma grande restrição. Não posso trabalhar em garderie, não posso trabalhar em área da saúde, não posso trabalhar em agricultura, tem um monte de restrição. Então, eu não consigo trabalhar na minha área ainda, apesar de ter muita demanda, tem Mas que eu ia muita perguntar, vaga. além da demanda, você tem, quando você falou a área de saúde, você gostaria, então, de Sim. estar aqui no Canadá e, assim, enquanto a parte do dentista talvez vai levar um pouco mais de tempo, por isso que a gente explicou, você ainda gostaria de cair um pouco para a área da saúde? Então, aqui no Quebec em específico, eu não sei em todas as províncias, mas eu sei que existem algumas províncias que contratam dentistas como assistente dentário. Mesmo sem ter o curso de assistente dentário, só com a experiência do Brasil você consegue um emprego aqui. Então é uma das coisas que eu quero seguir. Só que como eu não posso trabalhar ainda na área da saúde e como eu ainda não tenho o francês, que é acho que é o principal que limita, eu ainda não consigo trabalhar como auxiliar. E existem outras formas também, né? Existe o curso de higienista, existe laboratório de prótese que você pode trabalhar, outras coisas, né? Mas por enquanto que eu não posso trabalhar na área da saúde, vou começar a francização agora. Tô olhando outros caminhos, mas eu quero sim tentar, a princípio, seguir a minha área para não desperdiçar todo o tempo de estudo, né? Todo o dinheiro investido. Sim. Você quer trocar de lugar? Então, isso que eu tô olhando um pouquinho, que a chuva Tá ficando mais forte. tá apertando, só que eu tenho um problema, Tá. que eu não tô vendo nenhum guarda-sol disponível. Pra lá, será que não tem, não? Acho que tem aquele ali no meio. Acho que a gente consegue pegar aquele cantinho daquela que sim. mesa ali. Então, peraí, pessoal, a gente vai fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Olha, a gente estava conversando sobre sua chegada, o Instagram, como isso te ajudou, né, inicialmente. Sim. E esses meses de inverno, que é sempre um pouco mais difícil, inicialmente, principalmente para quem não conhece ninguém. Mas agora que Montreal floriu, que você viu as folhas ficando verdes nas árvores, tudo. Como é que você sente, assim, o seu humor melhorou um pouquinho? Sim, O, com certeza. o acho seu marido que... ainda tá viajando bastante, a trabalho? Não. Graças a Deus ele trocou de trabalho. Agora ele tá trabalhando de casa, inclusive. Trabalhando pro CIBC. E tá trabalhando de casa. Isso ajudou bastante, porque eu não me sinto tão sozinha mais, né? E com certeza a mudança de clima ajuda muito. Eu acho que até fisiologicamente falando, né? Assim, você tá vendo mais a luz do dia, né? Você tá tendo contato com o sol. Fica a dica aí pro próxima vez, vitamina D. Vitamina D. Eu até tava tomando, mas eu não tava tomando todos os dias, Entendi. assim, porque fiquei com um pouco de medo de ter, por exemplo, uma hipervitaminose, né? A gente fica com muito medo de tudo, né? Ai, não tem acesso a Hamcure ainda, né? Então você fica assim, meu Deus, não pode acontecer nada. Se eu vou sorrir no hospital, vou pagar 800 com. Sim, exatamente. É podcast? Yep, that's a podcast. Quel podcast? Ah, c'est um podcast em português. Oh, tiens. Yeah. Assim que é o hack. Ok? Então eu ficava com medo de tomar vitamina, Por com medo de disso. ter hipervitaminose e precisar de uma consulta. Então ficava aquela coisa assim. Eu tô, tipo assim, fascinada porque realmente eu já tinha ouvido falar que era Montreal, meio que é outra cidade, né? No verão, na primavera, e que no inverno muda totalmente, e realmente, né? Isso. Mas eu acho que também um pouco daquele sentimento, né? De você estar mudando e tudo mais, é uma carga emocional muito forte, né? Principalmente quando você chega no inverno. Eu acho que talvez o próximo inverno, talvez eu lide de uma forma diferente, né? Igual esse inverno. Você tá recém-chegado é muita coisa, né? Então eu não consegui, por exemplo, fazer esportes de inverno, não consegui sair pra fora da ilha. Vocês ficaram bastante tempo Ficamos dentro. bastante aqui. Porque a gente ainda tava se adaptando, tava correndo atrás de documentos, de não sei o quê. Então, a gente não conseguiu viver realmente, igual o pessoal fala, né, que a vida continua no inverno, né? Sim. Você vai esquiar, você vai fazer não sei o quê, você vai, enfim. Sabe patinar já? Patinei uma vez. Tomei uns tombos. Já Mas vale é isso. muito, já vale muito. Foi na Place des Arts, eu acho. Sim. Place des Arts, Lá no Le Mille, aquele que é um círculo assim que você. Não. No Acho Plaza que das Artes é um lugar de frente- aberto mesmo. É aberto. Ah, sim, É aberto. aquela parte de São Paulo. Aí eu fui lá uma vez, mas só.
Mas eu não consegui fazer raquete, esqui, eu não consegui fazer as atividades de inverno que o pessoal fala, Sim, pra você sim, viver sim. o inverno, né? Pra você não ficar preso dentro de casa, né? Então, como eu tava com muita carga emocional mesmo, eu não conseguia fazer muitas coisas, né? Eu tinha muito medo de sair sozinha. Então, eu acho que o próximo inverno vai ser um pouco diferente. Mas eu tô super empolgada pro verão, principalmente que eu gosto muito de música, né? Eu sei que aqui tem o festival de jazz, né? Sim, tem Então, muito festival. Falando nisso, hoje mais cedo, primeiro, preciso contar o hip, ó, galera, não andem acima da velocidade, tá? Eu tava andando ali do outro lado do canal, tava voltando pra casa depois de fazer uma entrega, e eu tava com pressa que eu tinha uma reunião, e aí era 50 por hora e eu tava 80 por hora. E a policial me parou, 270 trudeaus agora. Caraca! Tomei. Mas, tirando a parte do que eu me ferrei aqui nesses 270 trudeaus, eu passei na frente do canal, eu vi que vai ter um festival de música aqui no canal. Caraca, Então eu preciso até procurar massa. aqui, acho que vai ser nesse final de semana, eu tava lá, festival do canal, tava montando o palco. Mas você tem esse festival de música, tem festival de jazz. No final de semana que vem você tem um festival de música francesa, que chama Les Francos, muito Legal. bom. E é assim, você tem coisa acontecendo durante o verão inteiro, né? Tanto de música, comédia, teatro, assim, show na rua, circo na rua, a vida não para realmente aqui durante o verão. Então eu espero que vocês consigam aproveitar bastante. E o que eu acho muito interessante daqui é porque tem muita coisa gratuita, né? Sim. Muita coisa gratuita. Então, te motiva, né? Porque principalmente nesses primeiros anos, né? Sim, Que o pessoal fala que os 2 primeiros apertado, anos é né? muito apertado, né? Porque, pô, você sobrevive. Porque real contra dólar canadense tem uma taxa de conversão. Ô, bichinho. Eu vi uma marmota Uma passar. marmota aqui. A marmota passou aqui. Depois a gente vai ver se pega na edição do vídeo, porque ela passou aqui do lado na hora. Caraca. Pois é. Então, assim, você fica meio pão duro aí nos primeiros anos, né? Eu vejo, nossa, a quantidade de shows acontecendo. Nossa, Madonna, teve Drake, teve Snoop o Dogg. show do Pitbull ia ser de graça? Ou não? sei. Acho que não. Eu acho que não. Porque assim, pra quem não sabe, o Pitbull ia fazer um show aqui no final de semana passado, que foi o final de semana da Fórmula 1, que é um dos finais de semana mais bombados da cidade. Você tem umas atividades de graça acontecendo no centro, mas o principal acontece mais perto do circuito lá de Fórmula 1. Ia ter o show do Pitbull. 5 minutos antes de começar o show foi cancelado porque ele não veio no avião dele. Mas por que me espera 5 minutos antes? Sim. Não fala assim, olha, galera, não venha, porque ele não tá aqui. Exatamente. Eu vi, eu nem. Eu já tinha visto que ia ter o show dele, mas como a gente não consegue ir pra esse tipo de show, né? Porque é caro, né? Pra Sim. quando você não tá totalmente estabilizado. Aí nem passou batido. Aí eu fui vi um vídeo da galera postando, a galera indo embora, e um cara, tipo, puto, reclamando na câmera. E eu pensei exatamente a mesma coisa, porque, pô, se você sabe que o artista não vai vir, você sabe, tipo, 1 hora antes de abrir o evento, né? No mínimo. Sim. Também não entendi, não. 5 minutos antes de começar o show. Não, e eu acredito que não seja não era gratuito mesmo, não. Eu acho que era pago mesmo, realmente. Que eu acho que eu vi alguém falando assim, vão devolver um ingresso, Sim. alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, é pior ainda, né? Pior ainda, né? Mas, e aí, foda. quais que são os planos que vocês estão agora pra esse verão, nas próximas semanas aí? Então, agora a gente tá se mudando, estamos na loucura lá em casa. Vocês vão mudar dia 1º de julho? Você já aprendeu sobre isso? Já ouvi falar, né? Vou viver a primeira vez agora, mas a gente até, inclusive, já estamos mudando parcelado. No final de semana passada a gente levou um pouco pro locker, esse final de semana vamos levar mais um pouco. Porque já vou falar que é uma loucura, né? Dia 1º. Que não acha caminhão, essas coisas pra alugar. Assim, agora, hoje que já é dia 13, 14, hoje é dia 13, você já não acha mais disponível pro dia 1º. Você já tinha que ter reservado com certa antecedência. Eu até deixei um carro no Turo reservado por precaução, mas eu acho que a gente vai conseguir mudar parcelado com a ajuda do meu sogro. Entendi. E, cara, uma coisa que eu fiquei chocada. A gente tá se mudando pra Griffintown. Pra eu não sei o nome do prédio, do condomínio. Acho que até tem, mas a galera não se refere a esse prédio com o nome do condomínio. É 950 Rue Notre Dame. Tá. Descendo a Bonaventure. E aí, a gente tava conversando com a dona do apartamento, que a gente alugou direto com ela, né? Não foi por imobiliária. E ela falou, não, vai levando aos pouquinhos, deixa no locker, depois vocês sobem, porque pra se mudar, você tem que reservar uma taxa com o condomínio, você tem que pagar essa taxa, porque meio que, tipo, o horário que você reservou pra sua mudança
vão reservar o elevador pra você e aí meio que tem, tipo, uma taxa de... Caso você bata em alguma coisa e estraga, você tem que pagar simplesmente entre 300 e 400 dólares pra se mudar. E não é uma taxa reembolsável, tá? É uma taxa, tipo assim, você está se mudando, você tem que pagar. Taxa de mudança do prédio? Você tem que pagar essa taxa. Aí a dona do apartamento falou, olha, é muito caro. Se eu fosse vocês, eu ia trazer as coisas aos pouquinhos. Depois vocês iam subindo aos pouquinhos as coisas. Mas tipo assim, ela só vai liberar a chave pra vocês no dia 1º. Então, é porque tem um cara morando nesse apartamento. Ele Entendi. sai no dia 30, 1h. Aí então no dia 30, 2h a gente tá lá pra ir subindo as coisas devagarzinho. Aí no dia 1º a gente tá arrumando as coisas lá dentro já. Pra não correr esse risco do pessoal cobrar. Porque é um absurdo, é muito caro, né? Sim. Aí ela falou, não, traz as coisas e aí aos pouquinhos vocês vão subindo. E se alguém perguntar, você fala, não, já morava aqui, é só um móvel novo. Digamos assim. Porque... Aproveitei que alguém tava de mudança e comprei dessa pessoa aqui, esse móvel. sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque realmente é muito caro. Tipo, quase 400 dólares Nossa pra você senhora. subir com os seus móveis pro apartamento novo. O pessoal tá aproveitando. Sim, muito caro. Tá doido, maluco. Não, pra você que tá chegando agora, né? Chegando agora, o que eu quero dizer é que você tá Não, aqui... sim, posso. Quase chegando Tô agora. fresquinha ainda. De fato, os preços, assim... A cidade cresceu muito, tanto de população, e os preços acabaram acompanhando, porque a taxa de ocupação desses prédios estão muito altas ainda, né? Não feio não. Mas... você tem que, às vezes, tentar conversar um pouquinho. Você deu muita sorte de você conseguir alugar direto com a dona do prédio, do apartamento, porque senão você ia cair numa taxa de administração, seguida de taxa de administração da administradora. Ia ficar bem pesado. E a gente até foi um achado esse apartamento, inclusive. Porque a comparação dos preços que estão em Griffintown tá um absurdo, né? Sim. E aí o preço que a gente achou, como a gente conseguiu alugar direto com a proprietária, então foi um pouquinho mais abaixo do que é o normal de Griffintown. Então foi ok. Mas realmente tá bem difícil. A gente inclusive tá pensando, assim, planos para daqui um ano e meio, de inclusive sair da ilha para tentar uma cidade perto, algo que seja, tipo assim, possível da gente vir aqui quando quiser participar de alguma coisa, enfim, ver a família do meu marido, ou alguma coisa assim. Mas que algum outro lugar que o custo de vida seja um pouco mais baixo, pelo menos do aluguel, né? Porque igual, a gente agora está pagando 1.575 num basement, um quarto, que não tem nada incluso, não tem nada no prédio. Um quarto? Caramba! E a gente alugou estando no Brasil, né? Então, entendi. tem toda aquela dificuldade, né? E quando a gente decidiu vir, a gente pensou em trazer a nossa cachorra. Então a gente restringiu para um lugar pet friendly ainda, que dificulta mais ainda, né? Você alugar, né? Restringe mais ainda. Que raça que é a sua cachorra? Ela é vira-lata, mas a gente acabou decidindo deixar ela no Brasil. Entendi. Por toda a mudança, enfim, foi a melhor decisão. Inicialmente falo que eu vim com 2 cachorros, não recomendo, ainda mais em 2024. Exatamente, é muita coisa. Sim. Muita coisa. E aí, agora que a gente tá procurando, esse novo que a gente achou por 1.600. A gente falou, pô, 25 dólares a mais por um apartamento, mobiliado. Tem piscina no prédio, é condomínio, tem... Que não é no terraço basement. barbecue, não é no basement. Porque, pô, A falta de luz do basement faz a diferença. Eu morei meus primeiros 1 ano e pouco num basement, eu sei o que é isso. Faz muita diferença. E principalmente a circulação de ar também. Porque eu levanto a mão no meu basement e eu toco no teto. Sim. Então quando eu cozinho, a Toca casa a sirene. fica... O cheiro da comida fica 3 dias impregnado, né? Ai, meu Deus do céu. Parece que estou vivendo uma caverna, né? Mas enfim, são fases, né? Sim. Coisas... Não, assim... Quando eu falei pro meu marido que eu queria vir, ele falou, você tá preparada? Porque a sua qualidade de vida tá aqui. Quando você for, ela vai fazer assim. E aí, aos poucos, ela vai fazendo assim. Costumo dizer que é o famoso dar um passo pra trás pra depois dar 2 pra frente. Exatamente. Exatamente. Que nem o primeiro passo pra frente que a gente pode dizer que você já deu, que você pode andar tranquilamente 11 horas da noite, sem ter pensando que olhando pro lado, pra trás o tempo inteiro, assim. Exatamente. Tá moscando. Lá onde a gente mora, eu moro na parte de baixo, de NDD. É uma parte que tem mais oficinas, lojas de carro, essas coisas assim. Não é tão legal, bonito quanto a parte de NDD de cima, ali próximo a Sherbrooke, ali mais pra cima. Então, pra gente acessar essa outra parte de NDD, a gente tem que passar ou por cima, por uma ponte, meio que uma ponte por cima do trem, do trilho do trem,
ou você tem que passar por uma passarela subterrânea. E a passarela subterrânea é mais próxima da minha casa. A primeira vez que eu fui passar lá, que eu passei com meu marido, eu olhei assim e falei, eu não passo aqui sozinha. Nunca. Maluco. Uma semana a gente aqui, eu passei assim. Meu Deus do céu. Aí agora eu já passo lá, tipo, tranquila. Ando com o celular na rua, assim. E além desse sequestro que eu te contei, já passei por inúmeros assaltos. Eu já perdi... Alguns celulares de... Já. Teve até um episódio engraçado, inclusive, uma história engraçada que lá na minha cidade, lá em Lusiânia, quando eu fazia ensino médio, eu tinha uma bis. Porque meus pais trabalhavam o dia inteiro e aí eu precisava ir pra escola. E era longe e tudo mais. E aí, de 15 anos, ao invés de festa, eu escolhi. Eu falei, eu quero uma bis. Quero uma bis. Aí ganhei uma bis. Aí eu rodava pra cima e pra baixo com essa bis. Aí teve um dia que... Foi naquela época que começou a moda de short alto, de mulher. Um short assim, acima do umbigo. Eu tava com um short desse e botei o celular. Tinha acabado de fazer a unha, a unha tava molhada. Eu falei, se eu botar o celular aqui, vai estragar minha unha na hora que eu vou puxar. Eu vou botar o celular no bolso de trás. Aí botei, só que o bolso é super alto, né, desse short. E o celular ficou metade pra fora, quase. Ficou metade pra fora, assim, ó. Aí parei num cruzamento lá na minha cidade. Depois você não acredita que parou um cara de bis também do meu lado e puxou o celular do meu bolso? E você não percebeu? Não, eu percebi. Você fez? Foi tipo assim, câmera lenta. Ele puxando e eu olhando o celular indo embora, assim. E aí ele pegando e eu olhando pra ele, assim. Aí... Eu até fiquei... Até depois meu pai falou assim, não era alguém que você conhecia, não? Sei lá, uma pegadinha? Eu falei, não era. Era tipo assim, um negão de 2 metros de altura, eu nunca tinha visto na vida. Numa bizinha assim, ó. Mal cabia ele. Aí Será aquela coisa de circo, né? Sim, foi muito cena. Foi tipo assim, eu vi em câmera lenta o celular indo embora. Aí ele pegou, e eu olhando assim, e aí eu segurando de um lado o celular e ele o outro. Você ainda tava com o celular na mão? Ainda na hora que ele foi pegar, eu peguei ele. Tomou o celular da minha mão e eu olhando assim. Olhei no olho dele. Ele botou no bolso dele. Se virou. Todo mundo esperou o semáforo abrir. Virou e foi embora. E aí eu olhei assim, cara, tipo assim, foi chocante. Eu não tava imaginando que aquilo tava acontecendo comigo. Eu falei, não acredito. E aí a sorte que tinha um prédio ao lado, assim, como se estivesse aqui agora, que é o cruzamento. Tinha um prédio aqui que a entrada dele era lá em cima. E aí tinha uma mulher lá em cima. E a placa da bis desse cara tava virada pra cima, dobrada. Pra pessoa não ver, né? Aí eu comecei a gritar. Anota a placa, que ele me roubou. Não sei o que, porque como a placa tava virada pra cima, quem estivesse em cima conseguia ver. E eu não sei de onde eu tive esse instinto. E aí, eu acho que ele ficou meio assustado, que aí ele começou a olhar pra trás assim. E eu falei, ele não me mostrou arma, não me mostrou faca, eu vou atrás desse cara. Aí eu virei a minha bis e fui atrás do cara. Bom, na velocidade vocês vão andar, ou você vai andar mais rápido ainda, porque você é mais leve. Eu falei, cara, não recomendo, tá, galera? Não recomendo ir atrás de bandido. Mas foi essa reação que eu tive, eu fui atrás dele. E aí eu acho que ele não esperava que eu fosse atrás dele. Daí ele tirou o celular do bolso e ficou... E aí ele tava indo e olhando assim, e aí ele freou. Aí que ele freou, aí eu freiei também, falei, morri agora. Tava atrás dele. E tava atrás dele. Aí ele ficou olhando o celular, olhava pra mim, olhava pro celular, olhava pra mim. Ele botou o celular no chão e aí vazou. Aí eu consegui ainda recuperar o celular. Eu falei, cara, foi sorte, o celular era pra ser meu mesmo, né? Porque, caraca. Mas eu não sei se foi, tipo, porque eu fui atrás dele ou se porque era iPhone, né? Porque... Acho que o cara, talvez, ele... Primeiro, ele viu a oportunidade, eu vou pegar ela, não vai ver. Aí depois que... Caraca... Bom, enfim. Mas... Esse mesmo celular, tá? Esse mesmo celular, depois disso, foi na Copa... Foi 2020? 22. Não, antes disso. 20. 21, 19? Não, 18. 20, 18? 2018. Então foi 18. Foi a última Copa antes dessa última. Então foi nessa. Exatamente, foi nessa. Depois desse acontecido aí da moto, quando teve a Copa, eu tava em Lusiânia assistindo, tava lá no centro, que é o ginásio de esportes, que a gente fala lá, que é o centro de Lusiânia. Tinha um telão lá, passando, reproduzindo os jogos da Copa, né? E aí eu fui pra lá assistir, e aí depois disso, eu tava na casa da minha avó, que era próxima. E aí eu falei, vou voltar pra casa da minha avó, que eu tinha deixado mochila, essas coisas, de lá eu vou embora, já era noite. Aí tinham dois caminhos, né? Ou por dentro, pelos becos que você vai cortando, que era mais rápido, mas era escuro. Ou por fora, pelo comércio, só que você tinha que dar uma volta muito grande. Eu já tinha tomado umas, tava vendo o jogo do Brasil, tava relaxada, assim, com a guarda baixíssima, né? Falei, vou voltar pra casa da minha avó, vou voltar pelos becos.
Porque, pô, criada ali, né? Nunca tinha acontecido nada nos becos, fui. Segundo beco que eu virei, aí eu escutei um barulho atrás de mim, assim. Aí eu olhei, era uma arma no chão. 2 bêbados, deixou a arma cair. Eu olhei no chão, na hora que eu vi que era uma arma, eu, ó, comecei a correr. E aí eles me alcançaram, aí me enquadraram na parede. Você tava a pé, né? Tava a pé, tava a pé. A gente tava descendo a pé pra casa da minha avó. Aí ele me enquadrou na parede e falou: eu vi que você tem um celular aí. Porque eu tinha guardado o celular aqui, botei a blusa por cima ainda pra tampar. Só que eu tava com uma bolsinha aqui. Só que eles estavam me mirando de longe, eles já estavam me acompanhando. Daí, eles, não, passa aí que eu vi que você tem um celular escondido aí, pode passar a bolsa e tudo. Aí eu passei e fiquei na mesma coisa que ela meio coisa em choque, assim, olha. Você vê, tanto de coisa que eu já passei, por isso que eu prezo pela segurança no Canadá. Aí eles pegaram as minhas coisas, seguiram descendo. E aí eu fui descendo, fui vendo onde eles foram indo, ainda me xingaram pra caramba. Olha lá, folgado, ainda tá seguindo a gente. Só que como é cidade pequena, eu parei numa esquina lá que eu sabia que era mais movimentada, e passou um carro, eu gritei ajuda, assim. Aí era o pessoal da igreja que eu conhecia e tal, assim. Porque cidade pequena todo mundo meio que se conhece, né? Família conhece a tal pessoa. E aí esse pessoal me deu carona até a minha casa. Aí quando eu cheguei lá, eu falei pro meu pai, pai, fui assaltada, levaram meu celular, levaram minha bolsa, chave de casa, chave da minha moto, levaram tudo. Eu não tenho nada aqui. Aí ele, você rastreou o celular? Que era a época que ainda dava pra botar, tipo, no outro iPhone o buscar, sem precisar de login, essas coisas, você conseguia rastrear. Eu falei, não rastreei nada. Aí ele, não, então vamos rastrear o iPhone, vamos ver onde é que tá e a gente vai atrás. Meu pai já tava meio mamado também, né? Pô, dia de Copa. Todo mundo tava bebendo, tava na rua, né? Ele rastreou, o celular tava ligado ainda. E aí deu num bairro, um dos mais perigosos de Lusiânia. Nossa. Tipo assim, cheio de ladrão, de traficante de droga e tudo mais. Mas os dois chumbados. Aí, vamos. Entramos no carro dele, ele pegou um facão, tinha lá em casa. A peixeira. Pegou uma peixeira, falou, vamos. E aí a localização do meu celular deu numa esquina, que de um lado tinha uma casa, e do outro lado era Matagal. Matagal, assim, ó, longe. Uhum. E era nesse bairro que era meio perigoso. E aí meu pai parou lá no meio da rua, assim, e a gente começou, né? Tipo, ligou a lanterna do celular dele, já tava escurecendo, aí escureceu. A gente ficou com a lanterna do celular dele olhando, sei lá, às vezes alguém tinha descartado. Jogou no mato, né? Como iPhone não é fácil de desbloquear, né? Pra você, tipo, usar o aparelho. Ou você vai vender peça, que é muito mais difícil, né? De acessar realmente o login do que Samsung, por exemplo, né? Daí a gente ficou com isso na cabeça. Será que jogaram fora o celular? E aí, como a gente começou a movimentar ali na porta da casa, saiu um cara lá de dentro da casa. Oi, posso ajudar? Não sei o quê. Meu pai meio me chumbaram, né? Minha filha foi assaltada, o celular dela tá aqui, você prepara que a polícia tá chegando. Não tinha nem falado com polícia nenhuma. E aí, porque eu me tremia, assim, não sabia se era frio, se era medo, o que era uma mistura. Tava assim. Aí o cara, não, aqui a gente não faz esse tipo de coisa, não sei o que, não. Vou ajudar vocês a procurar, porque deve estar aí no mato, porque tem um monte de usuário de droga que fica no meio desse mato, não. Fingiu como quem ia ajudar, né? E aí pegou uma lanterna desse tamanho. Você reconheceu o cara ou não? Não era o mesmo cara, não. E aí ele ficou iluminando lá como quem tava procurando alguma coisa. Ficou isso. E aí nisso, um conhecido do meu pai chegou de bis lá, nessa casa. E esse conhecido do meu pai é usuário de droga. Assim, meu pai conhece a família, sabe que ele é viciado e tudo mais. Então meu pai já ligou A mais B na hora. Falou, isso aqui é um ponto de droga. Seu celular tá aqui dentro. E aí o cara ficou, não, porque eu conheço muita gente aqui do Fumal, que era o bairro. Fumal. Já pensa. Olha o nome, Fumal. Olha o nome. Aí ele, não, eu vou achar o celular da sua filha. Pode deixar que eu vou achar o celular da sua filha. Pode voltar pra casa, tranquilo, que eu vou achar o celular da sua filha e eu aviso você. Pegou o telefone do meu pai. E aí a gente entrou no carro e meu pai falou, Isabela, seu celular tá lá dentro daquela casa. Certeza. Agora mais certeza do que nunca. Nós vamos achar uma polícia, nós vamos voltar lá e nós vamos recuperar seu celular. Aí, nisso a gente passou na frente de uma distribuidora de bebidas. Como era dia de Copa, tinha muito bêbado na rua.
tava tendo baculejo. Blitz. Blitz. Você sabe o que é baculejo? Geral, o pessoal falando. Bom, enfim, depende Enfim, do quando a estado polícia- que você tá de São Paulo. Mas quando a polícia tá dando uma revista. Isso, exatamente, é uma revista. Tava todo mundo na parede lá, assim, na distribuidora. E aí eu e meu pai chegamos. E aí, na hora que eu falei, ó, fui assaltada, o celular tá dando em tal lugar. Na hora que eu falei o bairro, o policial, chama a 4 aí, bora lá. Aí eu já comecei de novo. Aí foi a viatura com a gente. Aí eu me senti na cena de filme. Aí desceram 5 policiais da viatura, tudo com arma, assim, ó, cercando a casa, a lanterninha aqui e a metralhadora aqui, cercando a casa. Aquela casa mesmo. Aquela mesma casa. Aí saiu 5 negros lá de dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí saiu o conhecido do meu pai, né? Dessa família que meu pai já conhecia. E aí ele saiu de lá com um olho desse tamanho, né? Meu pai chama Ricardo. Ele, Ricardo, não precisava disso. Ricardo, eu vou dar conta da bolsa da sua filha, do celular dela, não precisava. Eu vou agora. Montou na motinha dele e saiu. No que ele virou a esquina, o celular do meu pai tocou. Aí meu pai deu uma de desentendido, saiu, falou, não, vou atender a ligação aqui, não sei o que. Era o cara. Aí ele voltou, e aí ele já voltou com outro papo, meu pai. Voltou, não, gente, é bem material, depois a gente recupera. Paciência, desculpa ter feito vocês virem aqui, não. Dispersou os policiais. Aí na hora que eu entrei no carro, Elisabela, foi o cara que me ligou, falou que isso aqui é ponto de droga, que era pra gente sair com a polícia daqui agora, porque senão os traficantes iam meter bala em todo mundo. Falou, sai daqui agora. Aí dispersou a polícia, ele falou assim, meia-noite eu tô na sua casa, ele já tava com o meu celular, só tava esperando eles acharem a minha bolsa. Onde que eles tinham deixado a minha bolsa? Ele já tava com o meu celular. Ele, meia-noite eu apareço na sua casa pra levar as coisas da sua filha. Aí a gente foi pra casa, ficamos lá. Meia-noite em ponto, o cara bateu lá, com o meu celular, minha bolsa. Tinha, tipo assim, uma bolsinha com semi-joia, essas coisas assim que eles ficaram, mas enfim, só de recuperar o celular, né? Porra, já era bom demais, né? Sim. Pois foi esse mesmo celular que o cara pegou e deixou na rua, foi o mesmo celular que eu recuperei depois ainda. Ó, e ainda depois vendi o celular. Pô, o celular era pra você mesmo. Mas o celular tava zicado já, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que você se livrou desse celular, que é capaz de você estar aqui no Canadá com aquele celular e ainda tem, porque drogado tem bastante aqui também, dependendo de onde você tá andando, a galera drogado te pegar, mas assim, a violência no Brasil é um negócio que tá absurdo mesmo. Até contando um pouquinho, eu fui pro Brasil em novembro, que eu falei, tava na casa da minha mãe e eu fui visitar o meu melhor amigo, que assim, agora ele mora 4 casas pro lado da minha casa da minha mãe. Terminei de trabalhar, saí de casa, falei assim, mãe, vou lá na casa do Yuri. Na hora que eu fechei o portão, assim, daqui onde tá aqueles caras lá jogando o negócio azul, tava vindo 3 caras. Aí esses 3, e eu saí, aí os caras continuaram vindo, andando na mesma direção que eu. Só que aí eu já comecei a escutar o papo de bandidozinho. Do tipo, não, a gente tem que pegar uma arma lá, porque a gente tem que fazer os rolês, não sei o quê. E eu assim, puta que pariu. Vou perder meu celular aqui, ainda tava com o relógio assim, na hora virei o relógio assim, pus a mão no bolso pra esconder. E esses caras vão pegar tudo que eu tenho aqui. Só que eu falei, né, eram 4 casas pro lado, não tinha muita coisa pra andar. E do lado da casa do meu amigo tem uma viela escura, totalmente escura. Tava assim, tá perdido. Cheguei na casa do meu amigo, toquei a campainha, na esperança de ele, não abre a porta, mano, pelo amor de Deus, não abre a porta, os caras só vêm aqui, me roubam e tá de boa. E os caras foram vindo, falando, um deu um berro de longe, ô gordinho! Aí eu olhei pra trás, aí eu, tipo, fingiu que não era comigo, começou a falar entre eles. E toca a campainha e meu amigo abre a porta. E aí, na hora que ele abre a porta, eu, tipo, vou entrando com tudo pro portão da casa dele. E eu entro dando um abraço nele, tipo, pô, e aí, faz tempo disso aqui? Só que eu já entro já fechando a porta. Sim. Porque aí eu já pensei, puta, tô trazendo problema pra ele, que os caras vão entrar aqui, aí vão ver o porta aberta, já vão assaltar ele também. E aí eu já entrei e fechei a porta e ele entrou meio tipo, pô, eu sei, você tá com saudade de mim, mas precisava de tudo isso. Assim, cara, acabei de ver um negócio aqui, e aí ele, pô, você saiu do Canadá pra ser assaltado na porta da tua casa, cara? Assim, cara, não tá fácil em qualquer lugar. Eu me lembrei agora, falei que não tinha ficado... Não, chega, não, essa vai ficar pra próxima, vai. Não, só que eu falei que não tinha estado nenhum trauma, mas uma coisa que eu sonho muito é com um ladrão. Por causa dessas coisas. Eu sonho muito, muito, muito. Eu sempre tenho esse sonho recorrente. De que eu tô lá na minha cidade e ladrão entrando pela janela, ladrão correndo atrás e eu correndo. Por causa desses episódios.
É muita coisa, né? É muita assim, coisa pra você conseguir passar tão ileso assim. Mas vamos falar de um pouco de coisa boa, hein? Vamos. Me conta um pouquinho, você já falou que você cantava também, Sim. né? Aham. Eu comecei a cantar, eu tinha 15 anos. Assim, minha vida inteira eu cantei, eu sempre gostei de cantar. Eu aprendi a tocar violão sozinha. Eu comecei a Usando aprender. revistinha de partitura? Isso, aham. Eu comecei a aprender em casa sozinha e depois eu fiz 3 meses de aula de violão, depois parei. E assim, eu toco básico, né? Assim, não sou profissional de violão. Uhum. Mas eu sempre gostei muito de música, porque a minha família toda é ligada com música, né? Eu tenho tio que canta profissionalmente, primo que canta profissionalmente, minha mãe canta, meu pai canta. Então, minha Legal. família, tanto de parte de mãe quanto de parte de pai, sempre foi muito ligada à música. E eu sempre gostei muito. E eu comecei a cantar, assim, em casa, né? Desde muito cedo. Tem uns videozinhos meus pequenininha cantando em casa. E daí eu tinha 14 para 15 anos. E aí na minha cidade tinha inaugurado um shopping. Pra cidade pequena, um shopping é uma mega evento coisa. de Um organiza- evento. E aí tinha música ao vivo lá, toda sexta-feira. E aí num desses dias que a gente foi lá visitar, a minha família sabia que eu cantava, assim, achava que eu cantava bem. E eles falaram assim, não, pede pra você cantar uma música lá com ele. Pois, cara, aí eles porque tinha pediram uma banda lá. tocando. Tinha um cantor lá, voz e violão. Aham. Aí eles pediram lá, e aí ele, não, vem cá cantar lá comigo. E eu comecei a cantar. E cantei 2, cantei 3, cantei 4. E nisso o pessoal do shopping, no final, na hora que eu saí, falou, não, você canta bem demais. Vem cantar aqui com a gente. Por que você não toca aqui e canta? Não sei o que, a gente paga pra você cantar. E aí comecei. Pô, que legal. Com Aí 15 anos ali. Comecei a cantar lá. E aí disso surgiram aniversários pra cantar, barzinho me chamou pra cantar. Aí cantei em recepção de casamento, recepção de convidados, né? Uhum. Nunca cantei, tipo, na cerimônia mesmo. Era mais, assim, um MPB, uma coisa assim, enquanto os convidados estavam chegando, pra sentar, né? Um acolhimento. E eu sempre gostei muito, né? Eu até falo assim, se fosse pra escolher uma coisa pra fazer o resto da vida, eu preferiria trabalhar com música, né? Eu amo cantar. Mas, infelizmente, não é algo que dá um retorno financeiro muito bom, né? E aí começou... Início foi o meu ensino médio. Aí, assim que eu finalizei o ensino médio, eu comecei a faculdade. Ainda tava cantando, só que ficou muito puxado. Porque era muito puxado durante a semana. E quem trabalha com música trabalha muito final de semana, né? Com eventos, com barzinho e não sei o quê. Casamento. E tudo termina de madrugada. E na hora que você vai terminar... Canta mais um pouquinho, aí você fica mais meia hora, mais 1 hora, não sei o quê. Então eu ficava muito cansada. Porque o final de semana era o tempo que eu tinha pra aproveitar minha família, né? Pra fazer as coisas por mim e tudo mais, pra descansar. Então chegou num ponto que eu falei, cara, ou vai ser a música ou vai ser a minha faculdade. E aí, ou você investe 100% na música pra tentar ficar famoso, ou você vai viver cantando em boteco, né? Infelizmente não tem muito espaço. Apesar de existem muitos músicos que vivem do informal, né? Vamos dizer, de boteca, não sei o quê. Mas é muito mais puxado. É muito incerto, né? Sim. É muito incerto. Porque você não tem certeza. E principalmente, igual, pra mim, que eu era uma mulher cantando sozinha no interior do Goiás e eu nem gostava tanto de cantar sertanejo. Então limitava mais ainda as minhas oportunidades de cantar. No interior do Goiás. No interior do Goiás. Porque eu sempre gostei muito de cantar MPB, pop rock, rock nacional, bossa nova, esses estilos. Então, no interior do Goiás você não tem tanto mercado pra isso, você não tem tanta demanda. Tinha mais, assim, privado. Muita gente em aniversário que gostava. Mas barzinho é sertanejo. E sertanejo, a cada 15 dias tem uma música nova. Então e a galera vai pro barzinho, ela quer ouvir a música nova. Então você tinha que estar frequentemente ouvindo e aprendendo. Então não batia com o estilo de vida que eu tinha, com a minha faculdade e nem com o que eu gostava de cantar. Eu cantava o que a galera queria ouvir, mas não era o que eu gostava realmente de cantar. Você tem que ter prazer no que você faz, né? Sim. E daí, eu até cheguei a cantar em Brasília um tempo, mas daí eu falei, cara, não vai dar, eu não tô conseguindo fazer nenhum dos dois direito. Preciso descansar. Eu gosto de cantar, mas vai ficar pra lá, infelizmente. Porque eu não... E aí a minha família também não apoiava muito na época, assim... Tipo, sei lá, larga tudo que você tá fazendo, siga a carreira profissional. Porque querendo ou não, é instável, né? Você não tem certeza de nada. É uma aposta muito grande, exatamente. E aí, eu acabei deixando de lado. E aí fiquei quase 4 anos sem cantar, até eu me formar, né? Cantava assim,
todo boteco que eu ia em Brasília ou em Lusiânia que tinha alguém cantando, eu pedia pra cantar junto. Posso cantar uma musiquinha? Sim, mas assim, é porque eu gosto realmente de cantar, né? E fiquei esse tempo, só que eu sempre soube, assim, que, pô, o que me faz feliz mesmo é cantar. Aí cheguei a fiz aula de canto e tudo mais, pra desenvolver e tudo mais, mas depois parei e aí fiquei muito tempo sem cantar. E aí, quando eu cheguei aqui, falei, cara, é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Se por um acaso surgir uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, ótimo, melhor ainda. Mas se não, eu quero fazer simplesmente porque eu gosto. E aí voltei a fazer aula de canto, aí tô fazendo aula de canto e tudo mais. Só que é diferente, né? Tipo, aqui é mais fechado, mais limitado, né? Então eu não consigo, por exemplo, qualquer lugar que eu tô, eu pedir pra eu cantar, pra mostrar, por exemplo, meu serviço. Porque não é bem diferente da cena de música do Brasil. Sim. E a química do brasileiro, que nem você falou, de chegar, de sentar ali. Aqui você tem... Mas que nem, por exemplo, nesse lugar que a gente tá aqui agora, no Brasil, com certeza ia ter um violão e voz, e às vezes um carrom no canto tocando, né? Mas enfim, se você é brasileiro que está escutando esse podcast e está procurando uma vocalista, você já sabe onde procurar. Sim. E acho que a gente vai ficando por aqui também, Isa. Queria agradecer Valante bastante pelo bate-papo, foi muito legal aqui. Queria pedir desculpa pro seu marido que a gente teve que remarcar. E aí, pra quem... A gente ia fazer na quinta-feira passada nesse lugar, que eu queria fazer num lugar aberto, eu queria experimentar esse lugar pela primeira vez. E caiu uma chuva de granizo, né? Foi. Semana passada. Mas manda um abraço pra ele, a gente ainda vai se conhecer e valeu mesmo por você ter vindo participar. Deixa suas mídias sociais aí pro pessoal seguir. Tá, pode deixar. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu acho que é muito importante, principalmente pra gente aqui, comunidade brasileira, se conhecer, porque eu acho que quando principalmente a gente chega num lugar que a gente não conhece ninguém, a gente tá começando do zero, o network é muito importante, né? É muito importante você conhecer pessoas, você conhecer pessoas que podem te ajudar, né? Que tem o potencial de fazer alguma coisa, de agregar, né, na sua vida. Porque a gente sabe, né, que é muito corrido e tudo mais, mas existem sim pessoas que estão dispostas a te ajudar, né, a te levantar, a consumir da própria comunidade brasileira. Então eu acho que esse network é muito importante. Legal. Eu acho uma visibilidade muito importante, né? Te agradeço por isso. Valeu. E obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouquinho de mim aqui, de contar um pouquinho da minha história. Mais uma vez, desculpa você reviver alguns traumas aí que a gente acabou olhando, né? Já passou, já superei. Que bom. Mas eu acho que é legal a gente estar... revivendo e relembrando por que a gente tá aqui, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, às vezes porque não é fácil também estar aqui, né? A gente passa por perrengue demais aqui também, né? Então a gente tem que estar constantemente se lembrando do porquê que a gente tá aqui, por que a gente escolheu e mostrar um pouco da nossa resiliência, né? Que nem você disse, de mostrar, olha, eu passei por tudo isso e ainda assim eu consegui me superar e cheguei na onde eu tô aqui, ainda isso aqui é só um pedaço. Tem muita coisa para ver, né? Exatamente. E eu tô gravando alguns vídeos no Instagram. Eu gravei alguns, acho que gravei 4 ou 5 vídeos. Dei uma parada, porque minha família tava vindo, tava muita coisa, mas agora eu vou voltar também. E eu falo bastante sobre essa parte da revalidação, da equivalência do diploma, que é uma coisa que quase ninguém fala, da odontologia. Então, se você tiver interesse ou tiver alguém que tem interesse, souber de alguém que tem interesse, as minhas redes sociais todas são a.Isabela Queiroz, tanto Instagram, TikTok, Facebook, enfim, tô super aberta também se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Inclusive, semana que vem eu vou fazer uma live com outra pessoa que produz conteúdo aqui em Montreal. E que eu acho muito interessante, né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa que conhece outra pessoa que precisa dessa informação, né? Porque tem muita informação na internet, mas às vezes nessa correria é muita coisa pra gente ler tudo, né? Então achar pessoas que estão dispostas a resumir pra gente e ajudar a gente a entender um pouco mais resumidamente como que funciona, eu acho que ajuda muito, né? Porque já é tão difícil, né? Todo esse processo de imigração, todos esses processos que a gente tem que passar. Então quando a gente acha uma pessoa que pode ajudar a facilitar um pouquinho mais o acesso a essas informações, eu acho que é muito importante divulgar, principalmente sendo gratuito, né? Porque tem muitas pessoas que cobram para passar algum tipo de informação que tem gratuito na internet, né? Então essa é a minha intenção mesmo nas minhas redes sociais, é ajudar quem nunca ouviu falar sobre esse tipo de processo, tá ali ajudando gratuitamente. Show de bola. E pro pessoal que quer saber, de novo, as redes sociais da Isabela tá aqui no link da descrição e a live dela, fique de olho no link do podcast também, quando for acontecer eu vou dar um compartilhar lá e você pode acompanhar no stories do podcast.
Valeu, galera. Muito obrigada. Um abraço, até o próximo. Obrigada, Edu. Tchau. Tchau, tchau.